Glória a Deus, que bênção. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 33. Hoje, se eu não me engano, é o dia da Bíblia, tá certo? Hoje é o dia da Bíblia. Então, mesmo que você tenha a sua Bíblia aí digital, mesmo que você abra ela no seu celular, que você possa ter também uma Bíblia de papel, de anotação na sua casa. Eu quero até recomendar essa aqui. Vou falar aqui nesse culto porque o meu filho mais velho não está aqui, mas essa aqui é uma Bíblia que tem um bloquinho de anotação do lado, e eu estou escrevendo essa Bíblia para o Noah, e assim que ele completar uma determinada idade, eu vou terminar as anotações e entregar para ele. Então eu leio um texto, e logo depois eu aplico esse texto na vida dele, falando: Noah, quando isso acontecer com você, lembre-se disso. E assim que eu terminar essa para o Noah, eu vou começar uma para o Natan, e a Keila já está fazendo para as futuras noras. Então fica aqui uma recomendação, uma dica, algo para te inspirar aí nesse dia da Bíblia. Quero também aproveitar esse tempo aqui para a gente poder reconhecer e valorizar os nossos servos, os nossos voluntários, pessoas que todos os domingos estão servindo para que nós possamos cultuar aqui. Queria que você, se tivesse a oportunidade hoje, desse um abraço em quem estiver servindo lá fora, no estacionamento, na recepção, debaixo de um sol, debaixo de uma chuva, às vezes sozinho a manhã inteira, né? Chega às 6:30 da manhã, vai embora 1, 2 da tarde, e às vezes não escuta uma palavra de reconhecimento. Quero que você se estimule, se estique em poder reconhecer de fato aqueles que estão servindo aqui todos os domingos de maneira voluntária. Você que abriu a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 33, o tema da mensagem de hoje é como Deus restaura gente que se perdeu. Como Deus restaura gente que se perdeu. Se você acha que essa mensagem não é para você, eu sinto lhe informar, mas ela acabou de se tornar para você. Porque muitos se perdem fora de casa, como o filho pródigo, vivendo uma vida de imoralidade, de promiscuidade. Mas há muitos outros que estão perdidos dentro de casa, perto do Pai, mas completamente perdidos. Perdidos na motivação, na intenção do coração, na pureza. Perdidos porque não conseguem aceitar o irmão e nem perdoá-lo. O maior risco espiritual não é a gente cair. A verdade é que o maior risco espiritual é a gente pensar que a gente nunca vai precisar do perdão de Deus. O pecado, ele infelizmente não começa no comportamento. O pecado, ele começa num sentimento de autoconfiança. O pecado começa numa soberba espiritual. Por isso essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você, essa mensagem é para nós. Como Deus restaura gente que se perdeu. Vamos orar mais uma vez? Agora peça ao Senhor para abrir os teus olhos, para quebrantar o seu coração. Peça ao Senhor que te mostre aquilo que Ele quer tratar na sua vida. Pai, nós queremos pedir o Teu auxílio e o Teu socorro nesta manhã, porque nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Deus, não aquilo que nós gostamos de ouvir, e sim aquilo que nós como igreja precisamos ouvir, ó Pai. Chacoalha a nossa vida, chacoalha o nosso coração, e que essa palavra não volte vazia, mas que ela nos transforme. Nos mostra, Deus, o nosso ponto cego, nos mostra, Deus, os nossos pecados ocultos, nos mostra, Deus, a nossa arrogância, prepotência, soberba, nos quebranta, nos lava, nos purifica, nos santifica, que seja uma manhã de restauração. E em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz: como Deus restaura gente que se perdeu. Você que está com a sua Bíblia aberta, você pode dar uma olhada no verso 1, porque a primeira coisa que eu observo aqui é que todo mundo está sujeito ao erro. Todo mundo está sujeito ao erro. Olha o que diz o verso 1 de 2 Crônicas, capítulo 33. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Verso 2: ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Deixa eu te dizer uma coisa com muito carinho agora: ninguém cai planejando cair, ninguém cai sonhando em cair.
Ninguém acorda assim numa manhã, num belo dia e diz assim: ó, hoje, se Deus permitir, eu vou estragar tudo. Hoje, se Deus permitir, eu vou ser mandado embora do meu emprego. Se Deus permitir me ajudar, eu vou destruir o meu casamento. Ninguém acorda pensando assim. E Manassés também não. Manassés, ele era filho de um rei chamado Ezequias, rei de Judá, um dos reis mais piedosos da história bíblica. Ezequias, se estivesse nesse culto aqui, provavelmente estaria sentado na primeira fileira, com a sua Bíblia aberta, um bloco de anotação, prestando atenção, comendo cada palavra que seria dito aqui nesse culto. Assim era Ezequias, um homem exemplar. Manassés veio dessa família. Manassés veio de uma família crente raiz. Manassés, ele cresceu aos pés de um homem piedoso, temente a Deus, e mesmo assim, Manassés caiu, Manassés errou. O que eu fico pensando é que Manassés talvez jamais pudesse imaginar que no futuro próximo ele faria o que ele fez. E se você não sabe o que Manassés fez, daqui a pouco eu vou te contar, e eu tenho certeza que você vai ficar abismado com as atrocidades que Manassés fez. Mas ele cresceu aos pés de uma família muito quebrantada. Ele nunca imaginou na vida dele que ele seria capaz de fazer o que ele fez. Eu digo isso porque o que aconteceu com Manassés também aconteceu comigo, e talvez em algum momento da sua vida também pode ter acontecido com você. Eu também vim de uma família cristã. Eu sou a terceira geração de cristãos nesta mesma igreja servindo ao Senhor. Eu cresci aos pés de heróis da fé. Meu avô Paulo Nossi, um herói da fé. Minha avó Maria Helena, também uma heroína da fé. Homem e mulher dos quais esse mundo não é digno. Eu também cresci numa família temente a Deus. Eu também cresci num lar onde as pessoas serviam ao Senhor. Eu fui criado nessa igreja debaixo de uma geração de homens e mulheres compromissados com a palavra de Deus. E por conta disso, sabe, Deus me chamou para o ministério muito cedo. Aquela foi a minha primeira e única namorada. Me casei com 19 anos, fui para o ministério. Nunca usei drogas, nunca fiz nada que fosse lícito. Mas por um lado isso foi bom, por outro lado isso gerou no meu coração um determinado orgulho espiritual. Isso gerou no meu coração uma soberba. Eu comecei a pensar que eu era melhor do que os outros. Eu comecei a olhar para algumas pessoas e pensar assim: não, eu nunca faria isso que fulano está fazendo. Eu não cairia nesse pecado que fulano caiu. Eu me achava tão bom, tão acima da média, tão forte, que eu cheguei ao ponto de criar uma palavra, inventar uma palavra para me definir. Sabe qual é a palavra? Incaível. Eu pensava que eu era incaível. Eu pensava que eu era inquebrável. Eu olhava para os moradores de rua, adictos, transeuntes, e eu pensava assim: eles estão vivendo isso por causa das escolhas que eles fizeram. Mas a minha vida é diferente por causa das escolhas que eu fiz. Até que um dia, queridos, o Espírito Santo abriu os meus olhos. Eu já era crente, eu já andava com o Senhor, mas eu tinha pecados invisíveis: orgulho, soberba e arrogância espiritual. Um dia o Espírito Santo me quebrou. Ele quebrou o meu coração, ele despedaçou a minha cegueira espiritual. E era como se naquele momento, Wesley, o Espírito Santo me levasse a todos os momentos da minha vida. E ele começou a me mostrar que naquele dia, naquela ocasião, eu não caí, porque ele estava me guardando. Ele começou a me levar em determinados lugares da minha vida. Ele começou a trazer à minha memória muitas coisas que eu vivi. E ele começou a me dizer: olha, nesse dia aqui você permaneceu de pé, porque eu estava te guardando, porque eu tinha um propósito para a sua vida, porque eu intervi, porque se fosse pela tua força, nesse dia você tinha destruído tudo. Se fosse pela tua força, nesse dia você tinha acabado com tudo. E naquele dia eu vivi um quebrantamento muito genuíno. E eu comecei a agradecer ao Senhor, primeiro por nunca ter agradecido antes pelos livramentos que Ele me deu. Tantos livramentos, Breno.
livramentos que eu não tinha ideia. Comecei a agradecer a Deus por tantas vezes que eu quase coloquei tudo a perder e Ele foi lá e interviu. E eu comecei a agradecer, Lucas, dizendo: Pai, muito obrigado porque foi o Senhor naquele dia. Eu comecei a agradecer ao Senhor porque, embora eu me achasse e pensasse, eu só era um pecador, um servo. E mesmo assim Ele estava sendo gracioso e misericordioso com a minha vida. E talvez assim como Manassés, assim como eu, talvez você também em algum momento da sua vida tenha vivido uma soberba espiritual, um orgulho, uma arrogância. Eu não sou como eles, eu não falo como eles, eu não penso como eles. E quando a gente desenvolve pensamentos assim, Samuel, é porque esses pensamentos e esses sentimentos, Pedro, eles são sintomas já de um pecado invisível que é a arrogância, a soberba. Esse tipo de comportamento são sintomas para te mostrar que você não é isso tudo, que você é um pecador e que você carece da graça de Deus, que você precisa da graça do Senhor. Olha o que Manassés fez. Manassés, ele que tinha um pai piedoso, um pai que fez com que Israel servisse ao Senhor, Manassés foi lá e quebrou o altar ao Senhor e construiu agora altares aos falsos deuses. Manassés levantou na cidade postes sagrados de adoração a ídolos. Manassés começou a consultar demônios como se fosse consulta aos mortos. Manassés começou a praticar feitiçaria, se envolveu com bruxaria. E Manassés chegou ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos a Satanás. Sim, Manassés foi longe demais. Mas antes de você condenar Manassés, respira fundo, porque o pecado do outro só é um absurdo porque o seu ainda não foi exposto. Eu vou repetir. O pecado do outro só é um absurdo porque o meu ainda não foi exposto. O erro do outro parece sempre maior quando o nosso erro está escondido. O que o outro faz parece sempre um absurdo quando ainda ninguém descobriu o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço. O outro pecador merece punição. Eu mereço misericórdia. É verdade ou não é? Enquanto o outro merece punição, olha o que você fez. Você tem que pagar pelo que você fez. Quando sou eu, gente, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Eu mereço a graça, eu mereço a misericórdia, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, mas o outro não. A Bíblia diz que todos pecaram e que todos estão destituídos da glória de Deus. Isso significa que ninguém neste mundo está isento da possibilidade de pecar ou de cair. Ninguém está isento da possibilidade de se rebelar. Isso significa que o pecado não é uma exceção, o pecado é uma condição humana. Por isso lá em 1 Coríntios capítulo 10 verso 12, apóstolo Paulo diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. O maior perigo da vida cristã não é você errar, porque o nosso Deus já preveu isso. O maior perigo da vida cristã é você viver como se você não precisasse do perdão de Deus. É você viver como se você não precisasse da graça e da misericórdia dele. Apóstolo Paulo, um dos homens mais usados do Novo Testamento, no ápice da sua maturidade cristã, sabe o que ele disse? Eu não faço o que eu quero, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, Breno, esse eu acabo fazendo. Apóstolo Paulo também diz para Timóteo: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, Claudinei, sabe qual? Dos quais eu sou o pior. Apóstolo Paulo, no ápice da sua maturidade cristã, sabe o que ele me mostra? Que a maturidade cristã nos traz a consciência de quem nós somos, e que a imaturidade cristã nos faz pensar que somos mais do que verdadeiramente nós somos.
Quanto mais o apóstolo Paulo crescia, mais consciência da sua fragilidade ele demonstrava, menos autoconfiança em si ele sustentava. Nas escrituras, sabe quem caiu? Sabe quem que mais caiu nas escrituras? Aqueles que pensavam ser fortes. Pedro disse assim: eu jamais vou abandonar Jesus, Gabriel. Ainda que todo mundo abandone, eu jamais vou abandonar. Depois foi lá e abandonou. Autoconfiança espiritual nos cega, mas a nossa humildade nos mantém de pé. Talvez você possa dizer: mas pastor, Deus conhece o meu coração. Conhece, Gremi. E é por isso que Deus está preocupado com você. Porque Ele conhece o teu coração, é que Ele está preocupado com você. Porque Ele conhece o meu coração, é que Ele está ministrando uma palavra dessa à minha vida ao longo de toda essa semana. É porque Deus conhece o nosso coração que Ele nos trouxe aqui e que Ele está tratando as nossas vidas para que a gente não se perca. Grava isso, primeiro vem a instrução, depois vem a prova. E se Deus está dando a matéria, é porque Ele quer que você seja aprovado. Então sabe o que é que nós precisamos como igreja? Abrir os nossos olhos espirituais e reconhecer a nossa condição de pecador. Pedir ao Espírito Santo para nos mostrar os nossos pecados invisíveis. Ninguém confessa orgulho, ninguém confessa soberba, ninguém confessa inveja, ninguém confessa gula. Pedir ao Espírito Santo que quebrante o nosso coração, para que haja de fato nesta manhã uma restauração. Amém, igreja? A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que as nossas ações têm repercussões na vida dos outros. As nossas ações têm repercussão na vida dos outros. 2 Crônicas 33, verso 9. Manassés, porém, desencaminhou Judá e todo o povo de Jerusalém. Manassés errou, mas ele levou, Bruna, todo o povo a errar também. Ele errou, mas ele levou uma nação inteira a errar também. O problema não é quando a gente cai, o problema é quando a gente se torna influencer de queda. O problema não é quando a gente erra, mas a gente começa a influenciar os outros a errar. Tem gente que não se contenta em ser um desigrejado. Tem gente que quer sair da igreja e quer que todos os seus amigos saiam também. Tem gente que não se contenta em não vir no culto. Ele não vem cultuar a Deus, mas ele marca um churrasco na hora do culto para fazer um monte de gente não vir no culto também. Pior do que você cair é quando você vira influencer de queda. Pecado privado, gente, é mito. Toda queda tem plateia. Sabe quando uma pessoa diz, e eu escuto isso muito: pastor, se eu errar o problema é meu? Não sei se você já escutou ou falou, eu escuto sempre isso. Pastor, se eu errar, o problema é meu, o problema não é mais de ninguém, meu corpo, minhas regras, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Gênesis 3, Adão errou, até hoje a gente está pagando imposto de renda. Um homem errou, e até hoje a gente paga o preço. Em Josué 7, Acã rouba os utensílios do templo. Por causa do pecado de Acã, agora o exército de Israel vai perder a batalha, mais de 30 homens vão morrer. E o Israel vai ser humilhado diante das nações, porque Acã pecou. Josué vai tirar uma satisfação com Deus: Deus, o Senhor está de brincadeira com a gente, o Senhor nos prometeu. Agora a gente vai enfrentar essa cidade pequenininha, eu mando só uma parte do exército e eles nos humilham. Deus falou: tem pecado no meio do povo. Enquanto o pecado não for tratado no meio do povo, eu não vou dar a vitória para vocês. Jonas desobedeceu a Deus sozinho, mas quase que ele colocou um barco inteiro em naufrágio. Davi caiu, mas quem sangrou foram os seus filhos. O primeiro morreu, o outro abusa da irmã, o outro irmão mata o irmão, e uma tragédia na família, porque Davi pecou. Tem certeza que o teu pecado não afeta mais ninguém? Salomão se desviou de Deus, dividiu Israel em duas nações. Quem é que está chorando por causa dos teus pecados? Quem é que está pagando o preço por causa da sua rebeldia? Quem é que está sofrendo porque você acha que a vida é sua e você pode fazer o que você quiser?
O teu pecado não afeta só quem está do seu lado hoje, afeta também as futuras gerações. A babá de Mefibosete, enquanto fugia, tropeçou, carregava Mefibosete no colo, tropeçou e caiu, mas não foi as pernas dela que ela quebrou, foi as pernas dele. Pior do que cair é quando você quebra as pernas de quem você deveria cuidar. Pior do que cair é quando você atrapalha quem você deveria ajudar. Pior do que cair é quando o teu erro agora começa a influenciar um monte de gente que às vezes não tem o mesmo nível de maturidade que a sua. Por mais que você pense que aquilo que você faz diz respeito só a você, a verdade é que aquilo que você faz influencia gerações. O alcoolismo não nasce numa geração. O alcoolismo passa de geração em geração. Começa com um homem que sabe beber na hora certa, com maturidade. A próxima geração vem e vai um pouco mais além. A próxima geração vem e dá um passo a mais. E quando você assusta, na quarta geração você tem pessoas alcoólatras. Começa a observar. Faz uma análise das famílias que você conhece. Pesquisa como é que nasce o consumo de drogas, abuso sexual, promiscuidade. Aquilo que você faz repercute por gerações. Quem é que anda sofrendo e chorando pelos teus pecados? Porque a Bíblia diz assim: ai daqueles que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. A Bíblia diz que se você faz alguém tropeçar, melhor seria amarrar uma pedra no teu pescoço e se lançar ao mar, porque esse sofrimento de estar ali sufocado e morrendo afogado será menor do que o peso e o juízo de Deus sobre a sua vida. Então, se você esfriou na fé, não faça ninguém mais se esfriar. Se você não quer cultuar, não atrapalhe ninguém de cultuar. Se você está cansado e não quer mais servir, não impeça o teu cônjuge de servir, nem os teus filhos de servirem. Não seja pedra de tropeço na fé de ninguém. O que eu aprendo é que o tropeço é sério, mas fazer alguém tropeçar é ainda mais sério do que você pode imaginar. Mas pastor, eu nunca pedi para ser influência. Eu nunca pedi para influenciar ninguém. Eu nunca pedi para ninguém me imitar. Pois é, Davi também não, engraçado. Salomão também não pediu, mas ele dividiu uma nação. Jonas também não, mas aqueles marinheiros quase perderam a vida. Manassés também não. Na vida, enquanto seus acertos inspiram, os seus erros respingam. Tem uma história que fala que um rei pediu um conselho a uma pessoa sábia lá do seu reinado. Cadê minha fono? Você tem que voltar, Cíntia, eu estou precisando da sua ajuda. Pediu um conselho, e aquele sábio, ele disse assim: olha, você vai escrever uma pergunta em algum lugar onde você vai ver essa pergunta o tempo todo. Então toda vez que você for tomar uma decisão, você vai ler aquela pergunta, e a pergunta é: quais são as consequências dessa decisão que eu vou tomar? E aquele rei então olhou para onde ele ficava ali no seu trono, pensando onde é que ele poderia escrever aquilo, e tinha uma bandeja que ficava ao lado dele, e ele decidiu cravar aquilo na bandeja. Aquela bandeja ficava o tempo todo ali com um copo d'água, uma comida. Então todas as vezes que ele tinha que tomar uma decisão, ele olhava para a bandeja e estava escrito: qual é a consequência da decisão que você vai tomar? E então ele começou a tomar decisões com mais sabedoria, ele se tornou um rei mais assertivo. Mas chegou um dia que um dos seus súditos quis tomar o poder e contratou uma pessoa que, ao fazer a barba do rei, pudesse passar navalha envenenada no seu pescoço e assim tirar a vida daquele homem. E assim aquele homem foi, disposto a matar aquele rei por uma determinada quantia de valor. E quando ele chegou lá e colocou o seu material de trabalho em cima da bandeja, ali tinha uma pergunta: quais são as consequências em cima do que você vai fazer? E ele começou a pensar: se eu matar esse rei e for pego, eles vão me prender e vão me torturar. Eles vão prender e torturar a minha esposa, e eles vão escravizar a minha geração. Esse dinheiro que eu estou recebendo não compensa o risco que eu estou correndo. Quer ser sábio? Pense nas consequências do que você está fazendo. Qual é a consequência que vai gerar na vida do seu filho ao vê-lo fazer o que você está fazendo?
Qual é a consequência que vai gerar na vida das pessoas se o que você está fazendo vier a público? Eu tenho feito enterros de homens que, enquanto estão vivos, eles dão um bom testemunho, mas depois que morrem, tudo o que fez vem à tona. Centenas e centenas de traições. E eu fico pensando que triste, porque ele poderia ter em vida confessado, pedido perdão, se explicado e tentado restaurar. Mas agora que está morto, como é que ele pode restaurar? Como é que ele pode resolver isso no coração dos filhos, no coração da esposa? Quais são as consequências de continuar escondendo o seu pecado? Quais são as consequências de fingir que nada está acontecendo? A terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que quando Deus fala, mas nós não ouvimos, a vida começa a gritar. 2 Crônicas 33:10. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas eles não lhe deram atenção. Quando eu era pequeno e eu fazia bagunça dentro de casa, quem olha para mim assim, às vezes nem imagina, né, tia Adélia? Mas eu fazia bagunça, era criança, adolescente. Eu lembro que minha mãe falava assim: aqui em casa não, aqui em casa tem regra. Quando você casar, você vai poder fazer o que você quiser. Eu casei e até hoje eu não posso fazer tudo o que eu quero. Talvez aconteceu com você. O que eu quero te dizer? O diabo ensina pra gente um conceito de falsa liberdade, uma liberdade que é utópica na verdade. Ele diz para você assim: olha, na igreja você não pode fazer nada. Na igreja você não pode fazer nada, enquanto você serve ao Senhor, você não pode fazer nada. Mas se você sair da igreja, você vai poder fazer tudo. Se você não estiver mais servindo a Deus, você vai poder fazer tudo. Este é um conceito de falsa liberdade, porque liberdade real é se você fizesse e não tivesse consequência. Mas se você der voz a todos os pensamentos intrusivos que estão na sua mente, você vai ser preso. A sua liberdade será castrada. Esse é um conceito de falsa liberdade. Se você fizer o que você quer, você vai ser preso, você vai pagar por tudo o que você está fazendo. Por isso que o Senhor está aqui te alertando: não acredita no inimigo, não acredita nessa voz que está dizendo para você que você pode fazer todas as coisas. Por isso o Senhor está tratando a igreja dele, e há uma progressão. Primeiro Deus começa sussurrando ao seu coração. Sabe quando você vai fazer, o Espírito Santo vem e te incomoda? Depois Deus começa a usar pessoas que têm autoridade espiritual sobre a sua vida. Ele usa o pastor para pregar, ele usa o seu líder de célula para falar com você, o seu discipulador. Depois Deus começa a trazer avisos, alertas. Mas quando nós ignoramos tudo isso, Deus aumenta o volume das circunstâncias externas. E Ele vai até a última oportunidade para parar você. Ele vai até onde Ele pode para parar você. Por isso o autor de Hebreus, no capítulo 3, no verso 15, ele diz assim: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o vosso coração. Aprenda no amor, não queira aprender na dor. Deus primeiro sussurra na consciência, avisa na sua palavra, alerta usando pessoas, e por último Ele vai interromper você. Ele vai trazer crises tão grandes que vão parar você, que vão forçar você a parar, para que talvez ali parado você entenda o que você está fazendo. Ele vai tirar a sua saúde, Ele vai tirar o seu trabalho, Ele vai instaurar uma crise financeira, Ele vai tentar parar você para que você entenda o que está acontecendo. Agora, o problema não é essa progressão, o problema ainda é a nossa teimosia. Porque se a gente ouvisse, porque se a gente levasse a sério, tanto sofrimento, Térida, a gente não precisaria viver. Tanta coisa a gente não precisaria passar, mas porque a gente fica testando Deus, deixa eu ver até onde Ele vai, deixa eu ver até onde Deus pode ir, porque a gente leva Deus ao limite, a gente passa por tanta coisa desnecessária. Aqui no verso 11 do capítulo 33,
porque Manassés não ouviu nem ao Senhor e nem aos profetas. Olha o que aconteceu. Por isso o Senhor enviou contra eles o exército da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram um gancho no seu nariz, algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. Manassés não quis ouvir, não quis aprender. Deus o levou cativo para não perder o coração de Manassés. Deus não fez isso para humilhar Manassés, Deus fez isso para salvar Manassés. E o mesmo padrão acontece em toda a Bíblia. Nabucodonosor também foi um rei, mas um rei que se tornou extremamente orgulhoso e vaidoso. Um rei que buscava toda a glória para si. Olha o que Daniel capítulo 4 verso 33 diz que aconteceu com Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Deus não tirou o trono para destruir um rei, Deus tirou a figura de um rei para salvar um homem. Tem gente que perde o emprego, perde a empresa, perde o título, perde a função, para não perder o coração. Tem gente que perde a influência, perde o dinheiro, perde a saúde, para não perder o coração. Até onde você precisa ir para entender o que Deus está falando com você? Jonas, por causa da sua desobediência, teve que naufragar até o fundo do oceano. Jonas só aprendeu quando perdeu o controle, quando perdeu o chão, quando perdeu dignidade. Tem gente que só dobra o joelho quando não há mais nada que se possa fazer. Tem gente que só volta para a igreja quando as suas mãos já não conseguem alcançar mais nada. Tem gente que só se quebranta diante de Deus e abandona os ídolos e os falsos deuses quando ninguém mais o consegue ajudar. Saulo precisou ficar cego para um dia enxergar, mas foi Deus que fechou os olhos dele para que ele pudesse abrir o seu coração. Agora entenda, Deus não te destrói para te perder, Ele te destrói para te salvar. Porque é melhor você sofrer nessa vida terrena e passar a eternidade inteira num lugar que não tem choro, sofrimento, desigualdade social e nem violência, do que você ser próspero nessa vida e queimar a vida interna no lago de inferno, de enxofre. Então aquilo que Deus faz não é para o teu sofrimento, mas é para o teu resgate, porque a vida na terra é passageira. A vida na terra passa rápido, mas a eternidade não tem fim. Hebreus 12:6 diz que Deus disciplina quem Ele ama. Por isso, se Ele está te derrubando, entenda, o que Ele mais quer é te levantar. Se Ele está te ferindo, é porque Ele quer te curar. Se Ele está te expondo, é porque Ele quer restaurar. O fundo do poço não é o fim, às vezes é só o último lugar onde você ainda para escutar. O fundo do poço não é castigo, às vezes é lugar de encontro, porque o fundo do poço às vezes é o último lugar onde você para ouvir Deus. O fundo do poço para muitos é o único lugar que não tem distração, que não tem competição. É o único lugar onde você de fato vai dobrar os seus joelhos no chão e vai se render. O fundo do poço te explica o que na palavra muitas vezes você não quis entender. O fundo do poço vai te fazer acreditar em coisas que lendo a palavra você duvidou. O fundo do poço vai fazer com que você se entregue a muitas coisas que você resistiu para se entregar. Agora, como é que você se reage? Ou como que você reage diante da crise? Como é que você reage diante do problema? Se muitas vezes o fundo do poço é para te restaurar, como é que você reage diante da luta? Como que você reage quando alguém fala o que você não quer ouvir? Como é que você reage quando o pastor prega o que você não queria ouvir? Porque talvez você veio nesse culto para que eu pudesse massagear o seu ego, para que eu pudesse fazer um cafuné na sua cabeça, para que eu pudesse aumentar um pouco a sua estima. Como é que você reage quando alguém fala o que você não quer ouvir? Sabe por quê? Porque no conto da Branca de Neve, a madrasta estava em paz, o reino estava em paz,
o espelho estava em paz, tudo estava certinho, até que o espelho falou que a madrasta não queria ouvir. Existe alguém mais bonita do que eu? Sim, existe. Essa mulher contratou um caçador, mandou matar a Branca de Neve e se transformou numa bruxa. No que é que você se transforma quando alguém te confronta? Como é que você reage quando Deus fala o que você não quer ouvir? 99% dos ateus são cristãos frustrados com Deus, porque Deus não fez o que eles queriam, porque Deus não falou o que eles queriam ouvir. Deus está sussurrando na sua consciência, falando com você através da palavra dele, para não ter que gritar com você através das circunstâncias da vida. E tudo isso porque ele prefere ferir o teu orgulho do que perder o teu coração. O que é que Deus está falando com você e você anda ignorando ao longo do tempo? Não é porque o juízo não veio que o juízo não virá. O que é que Deus está dizendo que você precisa deixar, parar, tratar, e você está fingindo que não tem nada acontecendo? O que é que Deus está te avisando? Quais são os alertas que o Senhor está te dando? A quarta coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que aquilo que tira você do fundo do poço não é o seu choro, não é a sua murmuração, não é o seu vitimismo, não é a sua reclamação. O que tira você do fundo do poço é o seu arrependimento. 2 Crônicas 33:12. Em sua angústia ele buscou o favor do Senhor. Quem? Manassés, o seu Deus, e humilhou-se diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino, e assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Muitas pessoas acham que choro é arrependimento, mas existe uma diferença gritante entre remorso, choro e arrependimento. Tem gente que chora tanto que aprendeu até a chorar bonito. Eu acho muito legal quem chora bonito, porque quando eu choro, meu Deus, eu fico muito feio. Mas tem gente que chora tanto que ficou bonito, Samuel, chora bonito, aprendeu as técnicas de chorar, mas infelizmente, mesmo chorando bonito, ainda fica feio, porque chora, mas não muda, chora, mas continua fazendo a mesma coisa, chora, mas permanece no erro. Remorso, por exemplo, também não é arrependimento. Remorso é a dor de perder algo. Remorso é a tristeza, porque agora você está na iminência de perder alguma coisa. O remorso muitas vezes pega alguém de surpresa. E tem gente que diz: eu me arrependi. Não, te pegaram. Porque te pegaram no pulão, agora você está chorando. Mas isso não é arrependimento, isso é remorso. Arrependimento de verdade é quando você reconhece o que você fez e muda de postura. Arrependimento de verdade é quando você reconhece o que você fez e você muda agora o rumo da sua vida. Deixa eu te dar exemplo bíblico disso. Judas não se arrependeu, ele chorou de remorso, porque ele entendeu que ele ia perder por ter traído o único e verdadeiro Deus. Quando você olha para Judas e Pedro, os dois choraram, só que um destruiu a sua vida e o outro se encontrou com Jesus para restaurá-la. 2 Coríntios 7,10 diz que o remorso traz tristeza para a morte. Quando você tem remorso, mas não tem arrependimento, aquilo vai crescer na sua vida e aquilo vai te levar talvez a fazer o que Judas fez. Mas quando você é pego, quando você chora, quando você tem um remorso, mas quando você permite que o Espírito Santo de Deus traga o verdadeiro arrependimento, Deus restaura a sua vida. Salmo 51:17 diz: o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Amém, igreja? O Senhor não rejeita um coração quebrantado. Davi fez tanta coisa errada. Davi mandou matar um homem inocente. Davi adulterou. Davi errou tanto.
Mas Davi se arrependeu, e sabe o que Deus fez? Deus restaurou Davi. O verdadeiro arrependimento não apaga o que você fez, mas ele redefine quem você é. O verdadeiro arrependimento não apaga o teu passado, mas ele reconstrói o teu futuro. Deus restaurou a vida de Davi. O filho pródigo errou, traiu o pai, se rebelou contra o pai, fugiu, mas se arrependeu, voltou, e Deus restaurou. O pai restaurou a vida dele. Lembra de Nabucodonosor, um rei orgulhoso que passou a comer capim? Olha o que a Bíblia diz que aconteceu com ele depois desse episódio. Ele dizendo: agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto o verdadeiro rei, o rei dos céus. Deus tirou o trono para não perder um homem. Às vezes Deus vai tirar o seu título, a sua função, para não perder o seu coração. Nesse sentido aqui, Manassés não está só chorando, mas o texto diz que ele se humilha, ele busca ao Senhor, e Deus restaura Manassés. Verso 13, quando ele orou, o Senhor ouviu a sua oração. Lembra? Manassés praticou feitiçaria. Manassés consultou demônios como se ele estivesse consultando os mortos. Manassés levantou altares aos falsos deuses desse mundo, e Manassés sacrificou os seus filhos a Satanás, mas ele se arrependeu, ele orou, ele se humilhou, ele buscou ao Senhor, e a Bíblia diz: quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, o trouxe de volta a Jerusalém, o entregou de volta o seu reino, e assim Manassés reconheceu que o Senhor era o verdadeiro Deus. Esse é o Deus, querido, que rejeita o pecado, mas nunca o arrependimento de um pecador. Esse é o Deus que rejeita o teu pecado, mas nunca o teu coração arrependido e quebrantado. A quinta coisa que eu aprendo aqui, eu já estou caminhando para o fim, é que quando alguém é verdadeiramente restaurado, essa pessoa não finge que nada aconteceu. Quando alguém é verdadeiramente restaurado, ela não só segue como se nada tivesse acontecido. Quando alguém é verdadeiramente restaurado, ela conserta os seus erros. Depois disso, verso 14, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Enquanto o remorso produz tristeza, choro e culpa, o verdadeiro arrependimento produz transformação. Eu vejo muitas pessoas que erram, dizem que arrependem e que seguem a vida como se nada tivesse acontecido. Elas não voltam para pedir perdão, elas não voltam para consertar o seu erro. Só que a psicologia diz que todas as vezes que você está diante de um problema, o teu subconsciente vai vasculhar o teu passado na procura de algo que te qualifique para avançar ou que te paralise. Então quando Davi, ele vence o urso e o leão, e ele olha para Golias, o subconsciente dele vasculha o passado e diz: você já venceu um urso, você já venceu um leão, você pode vencer um gigante. Mas quando Davi cai com Betseba e ele está vendo os seus filhos fazerem aquelas atrocidades, o subconsciente dele vasculha o passado e diz para ele: você caiu, você não tem autoridade, você perdeu. E Davi fica paralisado diante do que ele tinha que fazer. Quando você se arrepende, você precisa consertar o passado, porque senão esse passado vai aprisionar você. Ele vai te escravizar, ele vai tentar te paralisar. Márcio Michele diz: passado resolvido, futuro decidido. Quando uma pessoa se arrepende de verdade, ela conserta os seus erros. Zaqueu, quando se arrependeu, ele disse assim: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e vou restituir 4 vezes mais todos aqueles que eu saqueei. O que você tem que fazer pelo arrependimento que Deus está colocando no seu coração? Quem que você precisa pedir perdão pelo que você fez? Quais são as relações que você precisa consertar? Você não pode seguir e fingir que nada aconteceu, porque senão você não vai ter autoridade para avançar. E é assim que tem muita gente paralisada. Todo mundo cresce, todo mundo avança, mas tem gente estagnada porque não resolve o passado. Deixa eu te dar um exemplo bem legal sobre isso que eu estou falando. Quem aqui já ouviu falar sobre o Prêmio Nobel da Paz?
Agora, quem aqui sabe como é que surgiu o Prêmio Nobel da Paz? Levanta sua mão se você conhece a história. Algumas pessoas conhecem a história. Eu vou te contar. Alfred Nobel, na verdade, ele foi o inventor da dinamite. Mas ele não tinha consciência do mal que a invenção dele gerava. Ele inventou a dinamite e ele começou a ganhar muito dinheiro por causa disso. E esse dinheiro distraiu ele, anestesiou ele. E ele começou a desfrutar então de uma boa casa, um bom carro, e ele perdeu, o coração dele ficou cauterizado, e mesmo sabendo que a sua invenção era usada para matar, destruir e arruinar, ele seguia a sua vida desfrutando dos prazeres. Mas um dia, o irmão dele morreu, e o jornal daquela época cometeu um erro muito grave. Porque ao invés de anunciar a morte do irmão, anunciou como se ele tivesse morrido. E esse homem, quando foi pegar o jornal para ler o obituário do seu irmão, porque isso era muito comum, até pouco tempo atrás, eu não sei se você vai se lembrar, você pegava o jornal e aí tinha a lista de todo mundo que morreu e o que aquelas pessoas faziam. E quando ele pegou para ler o obituário do irmão, o título da matéria era: o mercador da morte morreu, o inventor da morte morreu. E quando ele começou a ler aquela matéria, ele começou a chorar, porque parece que foi ali que ele entendeu que ele estava gastando a vida dele para matar pessoas. Foi ali que ele entendeu que era assim que ele seria lembrado, como alguém que trouxe morte, não como alguém que ajudou a vida. E naquele dia, ele tomou uma decisão. Ele vendeu tudo o que ele tinha. Ele pegou tudo o que ele tinha. E ele criou então o famoso Prêmio Nobel da Paz, para premiar todo mundo que tivesse uma iniciativa para promover a paz. É isso que acontece quando alguém se arrepende. O arrependimento dele não mudou a história do passado, mas mudou a história do futuro. O arrependimento dele não fez com que a gente se esquecesse do que ele fez, mas ressignificou a imagem que nós temos a respeito dele. Gente restaurada não finge que nada aconteceu. Gente restaurada redime o passado. Me perdoa. Eu não sei se você vai me perdoar ou não, mas eu preciso te pedir perdão. Me perdoa. Eu não sei o que você vai fazer com o que eu vou te dizer, mas me perdoa. Eu quero recomeçar. Me dá uma chance de te mostrar que eu mudei. Me dá uma chance de reconquistar a tua confiança. Me dá uma chance de mostrar para você que eu sou um homem diferente. Eu vejo muita gente anestesiada e pouca gente arrependida. Veja o que Manassés fez depois do seu arrependimento. O texto diz que ele reconstruiu e aumentou a altura dos muros e colocou soldados e comandantes. Sabe o que Manassés está fazendo? Protegendo a parte frágil. Proteja o teu coração, proteja a tua mente. Padrão de pensamento modela comportamento, e comportamento gera habitação espiritual. O que você anda ouvindo? O que você anda assistindo? Qual é o teor das conversas que você anda tendo? Proteja o teu coração. Saia da roda dos escarnecedores, saia da roda da fofoca, saia da roda da maldade, saia deste tipo de roda. Proteja o teu coração. Sabe o que Manassés fez? Versículo 15: tirou do templo do Senhor todos os deuses estrangeiros. Manassés limpou o templo. Limpa o teu coração na presença de Deus. Ora, Senhor, lava-me e eu serei branco como a neve. Me purifica outra vez. Sabe, Deus, são anos e anos de imoralidade, são anos e anos de pornografia. A minha mente está corrompida, o meu coração foi destruído, mas eu creio que o Senhor pode me lavar. Eu creio que o Senhor pode me purificar. Eu quero que o Senhor limpe a minha vida dos traumas, das feridas, das memórias. Eu quero que o Senhor me quebre e faça de novo, como um vaso na mão do olheiro. Me quebra e me faz de novo. Sabe o que Manassés fez depois que ele se arrependeu? Versículo 16, Samuel. Ele restaurou o altar.
Ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão. Você precisa restaurar a sua adoração ao Senhor, restaurar a sua oferta ao Senhor, porque tem muita gente que vem no culto, mas já não consegue cultuar, vem na igreja, mas não consegue adorar. Durante a pregação fica contando quantas luzes tem no salão, mas não consegue se voltar àquilo que Deus está fazendo. Você precisa restaurar a sua adoração, o seu altar, a sua oferta ao Senhor. Você precisa restaurar isso. O texto, caminhando para o final, no verso 18 diz: os demais acontecimentos do reinado de Manassés, tudo o que ele fez está registrado no livro dos reis. Deus fez questão de escrever o erro, a queda, a disciplina e a restauração. Sabe por quê? Porque a história de um homem restaurado é mais poderosa do que a história de um homem perfeito. O testemunho de uma mulher restaurada é mais poderoso do que o testemunho de uma mulher que se acha perfeita. A perfeição não inspira ninguém, a restauração sim. Porque a perfeição só faz os outros pensarem: eu nunca vou conseguir ser como ele é, eu nunca vou conseguir ser como ela é. Mas a tua restauração dá esperança, a tua restauração alimenta a esperança. Se Deus fez na vida dele, Deus pode fazer também na minha. A Bíblia, gente, não é um livro de gente perfeita. A Bíblia é um livro que fala de um Deus perfeito, restaurando gente imperfeita. A Bíblia é um livro sobre um Deus perfeito, refazendo gente quebrada. A Bíblia é um livro sobre uma família perfeita, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, restaurando famílias fragmentadas. 2 Crônicas 33, 20, encerrando a história de Manassés, o texto diz: Manassés descansou. Manassés descansou e foi sepultado em sua propriedade. Começar bem é fácil, terminar bem é para quem está disposto a recomeçar. Se Deus restaurou um homem como Manassés, que foi capaz de sacrificar os seus próprios filhos a Satanás, você acha mesmo que Deus não tem poder para restaurar você? Se Deus ouviu a oração de um homem que estava envolvido com feitiçaria, bruxaria e sacrifício humano, você acha que Deus não pode nesta manhã ouvir a sua oração? A graça de Deus não acabou na sua vida no dia que você caiu. Ela só começou, ou só vai começar no dia que você se arrepender. É só o início, porque a palavra do Senhor diz o quê? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Feche os teus olhos aí aonde você está. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você que está dizendo assim: pastor, Deus está falando ao meu coração. Não é de hoje, pastor, porque já aconteceu comigo. Deus começou a me alertar muito antes. Eu sabia o que eu estava fazendo, mas às vezes Samuel não tinha força para contornar. Eu entendo você que está aqui nessa manhã. Eu entendo você que está vivendo um processo de cegueira espiritual. Está todo mundo falando, mas você não consegue ver, porque eu também já passei por essa fase da minha vida. Eu entendo você. Mas um dia, Deus usou pessoas para me ajudar. Eu creio que esse é o papel da igreja. Não é julgar você, é ajudar você. É interceder, é clamar, é te levantar, é caminhar com você, é ir com você. E é por isso que eu estou aqui nessa manhã. É por isso que essa igreja está aqui nessa manhã. Porque talvez você não tenha forças, mas juntos nós podemos vencer.
A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as potestades do ar. O inimigo está agindo para te acorrentar, como fez com Manassés. O inimigo está agindo para aprisionar sua mente e o seu coração. Mas eu creio profundamente que essa é uma manhã de libertação, de restauração. E eu quero orar por você. Se você é alguém que deseja de fato viver uma vida nova, fechar esse ano de 2025 melhor do que você começou, arrependido, se você quer viver uma vida nova com o Senhor, se você quer redimir o teu passado através da presença do Espírito Santo de Deus, para viver um futuro diferente, eu queria que você ficasse de pé onde você está, porque eu quero orar pela tua vida nesse momento. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu queria chamar o time de intercessão aqui à frente. Se tiver alguém aqui no auditório da intercessão, vem aqui na frente, por gentileza. Eu sei que vocês estão espalhados pelo prédio orando, mas quem estiver aqui, vem aqui à frente, por gentileza. Tem gente aqui que está pedindo ajuda para Deus, e eu sei disso. Tem gente aqui que sabe o que está acontecendo, sabe aonde isso tudo vai dar, mas não tem força para vencer isso sozinho, e precisa nessa manhã de uma intervenção divina e sobrenatural do nosso Deus. E se esse é o seu caso, sai do teu lugar, vem aqui na frente, e o nosso time de intercessão vai orar por você. Cadeias serão quebradas, cadeias serão quebradas. Nós vamos vencer. O inimigo não mais vai ser vitorioso sobre essa situação. Você vai ser liberto nessa manhã. Se tiver algum pastor também sentado por aí, quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente e me ajudar orando por essas pessoas, pode vir, vem orar aqui. Se você é um pastor, um homem, uma mulher de Deus, me ajuda em oração. Igreja, estenda as mãos em direção aos nossos irmãos. Essa é a oportunidade que nós temos para ajudar os nossos irmãos a vencer. Não deixa ninguém orando sozinho. Homem com homem, mulher com mulher, não deixa ninguém orando sozinho. Estenda suas mãos, igreja, aumenta a sua voz e começa a interceder, porque esse é o momento de batalha espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas ela é contra as potestades do ar. A Bíblia diz: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. A Bíblia diz que a oração feita com fé sarará o enfermo, curará o doente, libertará os cativos. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos no poder da oração. Querido Deus e eterno Pai, a Tua presença no nosso meio nessa manhã, ela é real, ela é palpável. A Tua presença no nosso meio nesta manhã, Deus, ela afasta todas as trevas, porque o Senhor é a luz do mundo, Pai. A Tua presença nessa manhã, ela nos liberta, porque o Senhor é o Rei dos reis, é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores, é aquele que tem todo o poder, toda a autoridade. Por isso o Espírito Santo de Deus trabalha também na vida de cada pessoa que está participando desse culto, lá na sua casa, Pai. Trabalha, Senhor, na vida de todo mundo. Espírito Santo de Deus, começa quebrando a nossa cegueira espiritual. Tem gente que acha, Pai, que não precisa do Senhor, mas a verdade é que nós necessitamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Quebra o nosso orgulho, quebra a nossa soberba, quebra a nossa arrogância, quebra em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, nos mostra os nossos pecados ocultos. Traz à nossa memória os nossos pecados ocultos. Traga à nossa memória os pecados que nós ainda não confessamos. Traz à nossa memória os problemas do passado que ainda não foram resolvidos, mentiras que não foram desfeitas, relacionamentos que não foram restaurados. Traz, Senhor, à nossa memória pessoas que precisamos pedir perdão por ter subtraído, Pai, o valor delas, por ter ferido a identidade delas. Traz à nossa memória quem é que nós precisamos reparar, o que é que nós precisamos restituir, o que é que nós precisamos fazer, Pai.
É o Teu Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. É o Teu Espírito Santo que produz o verdadeiro, genuíno arrependimento. Mas há uma promessa do Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é fiel e que o Senhor é justo para perdoar todo aquele que se arrepende. Não importa o que você fez, não importa o que você fez, há perdão para você que se arrependeu. Não importa o que você fez, você não precisa mais carregar o peso de culpa, você não precisa mais se envergonhar, porque há perdão para todo aquele que se arrepende. E a palavra do Senhor diz que Ele pega o nosso pecado e agora Ele lança no mar do esquecimento. E se o nosso Deus escolhe esquecer, nós não precisamos mais carregar tudo isso. Por isso Ele está dizendo: vinde a mim e eu vos darei agora um fardo que é leve. Eu vou tirar de você um fardo pesado e eu vou te dar agora um fardo leve, Pai. Deus, eu quero pedir ao Senhor, complete a obra que o Senhor começou a fazer aqui nessa manhã. Complete a obra, porque o Senhor tem mais da Tua presença. O Senhor tem mais autoridade para essa igreja. O Senhor tem mais unção para a vida de todos que aqui estão. O Senhor tem vida nova, vida abundante. O Senhor tem vida plena, Pai. Nós não queremos mais sobreviver, por isso nós renunciamos tudo que está nos aprisionando. E nesse momento nós recebemos do Senhor mais da Tua presença, mais unção, mais autoridade, mais da Tua presença, mais santidade, mais integridade, mais irrepreensibilidade, ministério, Pai, testemunho. Nós queremos ser usados pelo Senhor para inspirar essa nação a partir daquilo que o Senhor fez em nós. Muito obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor nos deu nessa manhã. Muito obrigado por esse período de oração e intercessão. E muito obrigado porque muitos aqui vão voltar para casa, mas não mais para a velha vida. Muitos aqui vão voltar para casa, mas agora para viver o novo do Senhor. Ó Pai, muitos aqui caminhavam de cabeça baixa, envergonhados, humilhados, mas esse é tempo de ministério. Levanta esses homens e essas mulheres para servirem ao Senhor. Levanta, dá autoridade e unção para que o Evangelho seja pregado e esta nação saiba que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. E toda a igreja diz: você pode aplaudir a Jesus? Você pode aplaudir a Jesus?